Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as técnicas de gestão de sala de aula, como que nós podemos estar associando essas técnicas à nossa rotina, ao nosso cotidiano. O pessoal já está chegando aqui, sejam bem-vindos. Boa noite. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho ali das técnicas de gestão de sala de aula. Temos ali o livro do Limove, que nos traz várias técnicas que nós vamos estar discutindo hoje. Hoje nosso encontro é a reunião 7. Então, nós começamos com os combinados de todos os encontros aqui, que ele fala da importância da câmera aberta, da interação, de sempre esclarecermos dúvidas. Aqui ele traz a questão do eu olho o outro me olha, do Silva 2009. Então, a participação acontece com a câmera aberta, a frequência está atrelada, também confirmada por meio da câmera. Ela vem um relatório ali semanal para nós, já preenchido. Aqui nós temos o nosso cronograma da jornada, já estamos na reunião 7, técnicas de gestão de sala de aula. Esse é um tema longo que nós discorremos ali da questão do livro do Limove, das várias técnicas que ele traz para nós. Então, ele está dividido em 2 dias, 2 encontros, né? A reunião 7 e a reunião 8 são sobre técnicas de gestão de sala de aula. A nossa agenda de hoje, ela tem a jornada, os objetivos e o acolhimento em 10 minutos. Temos o início de conversa em 5 minutinhos, os conceitos importantes em 20 minutinhos, uma em ação de 25 minutinhos, uma socialização ali de 15 minutos e um para concluir e saiba mais de 5 minutinhos. Aqui nós temos os objetivos do nosso encontro, já que nós estamos falando ali da questão da aprendizagem de jovens e adultos, nós vamos falar um pouquinho das metodologias ativas e o atendimento educacional especializado na EJA, como nós já discutimos anteriormente. Mas como que utilizamos essas ações e conhecimentos para atingir os objetivos da nossa aula? Então, hoje nós vamos conhecer ali, abordar ali em discussões, questões ali sobre técnicas de gestão de sala de aula e refletir como que elas podem contribuir para o processo de ensino-aprendizagem na EJA, considerando cada contexto escolar e a sua especificidade. Aqui nós temos a reflexão inicial com Karnal. Vou colocar aqui para vocês. Ele fala um pouquinho da postura do professor em sala de aula. Tradicionalmente, quando nós nos formamos nas licenciaturas, a gente era educado para estimular o que a educação buscava no passado, que era a ordem. A ordem é importante, o silêncio de uma turma é importante, a ordem pode ser constitutiva de um saber. Porém, um professor aprende que às vezes existe um caos criativo, que alunos andando pela sala, procurando algo pelo pátio, que indo e voltando de uma biblioteca, podem estabelecer uma ponte para o conhecimento. Conviver um pouco com essa agitação é também parte do magistério. Quem é muito neurastênico com barulho, quem não tolera a conversa, quem se encolhe diante de gritos, deve procurar uma outra função. Porque trabalhar com jovens é trabalhar com essa instabilidade
permanente. Um professor é, acima de tudo, alguém que tenha resiliência para poder fazer uma chamada do início ao fim, interrompendo 10 vezes, pedindo silêncio e voltando, e tentando mais uma vez fazer aquilo funcionar. Bem, em primeiro lugar, o aluno difícil é o aluno que precisa de mim. O médico só existe porque há doentes. O professor só existe porque há alunos difíceis. O aluno muito fácil, que estuda muito, é autônomo e traz todas as tarefas realizadas, não necessita de um professor. Ele tem energia própria. É o aluno difícil lá no fundo da sala, sentado de forma displicente, com cara de nojo diante da matéria. É esse que me convida a ser um ser humano melhor, um desafio maior. É esse que precisa de mim desesperadamente. Todo aluno difícil é um convite à minha qualidade, é um convite à minha profissão, um convite ao juramento que eu fiz no momento da minha formatura, de me dedicar à área e de ser um professor. Então, o primeiro conselho é ter muita atenção com o aluno difícil. O segundo é que há momentos melhores e piores, mas eu tenho que ter presente quais são os meus valores, o que eu desejo de fato fazer, porque se eu não tiver rumo, é difícil que a turma vá ter rumo. É sempre importante que a sala de aula tenha pelo menos um adulto, e é muito interessante que esse adulto seja o professor. É muito importante lembrar que o magistério é uma função humana, e como toda função que lida com seres humanos, não existe uma fórmula. A aula que você deu no 6º ano hoje, no 6º ano de amanhã pode não funcionar. A técnica que foi um sucesso no 1º ano do ensino médio pode não funcionar à tarde, a mesma matéria, para a mesma escola. Por isso que ser professor é reinventar, sem muitas fórmulas definidas, recriar-se, matando um leão por dia, produzindo uma atividade nova, e este ato de recriação impede que a gente entre em monotonia, fazer as coisas com muita dedicação, e a aula é ser um instrumento universal de transformação de uma sociedade. Sou Leandro Carnal, sou professor, você que é professor, vista essa camisa. Ali ele traz a questão para nós, né, de vestirmos a camisa do professor, né? Então, às vezes, a aula que eu preparo para uma turma, ela não dá certo em outra, né? Porque é uma especificidade diferente, né? Então, nós temos uma diferença, principalmente quando falamos em turmas de EJA, né? Então, aqui o nosso professor Leandro Carnal, ele fala um pouquinho do caos produtivo, da agitação, do trabalhar com jovens a trabalhar com essa instabilidade permanente. Então, eles são agitados, eles são uma questão ali um tanto difícil de ser trabalhada, por causa que eles demandam essa readaptação constante, né? Então, às vezes eu dou uma aula aqui e na outra turma, que é a mesma série, só muda a sala, não dá certo. Então, é uma questão que nós devemos estar adaptando essas técnicas ali e não devemos desistir, devemos ter essa resiliência, que nem o Leandro Carnal relata, que é o fato de tentarmos de novo, tentarmos e não desistirmos frente aos desafios que aparecem para nós em sala de aula. Quais as técnicas que você já utilizou para fazer a gestão da sala de aula e entre os momentos de ordem e de caos produtivo em sua aula? Quais técnicas que vocês gostariam de trazer aqui para nós que dá certo em sala de aula? Alguém gostaria de complementar, de contribuir aqui conosco, citando alguma técnica que deu certo, alguma aula que deu certo? Professor Francis? Boa noite a todos. Boa noite. Um pouquinho atrasado hoje, estava com a neta, correria, né? Ela quer brincar. Mas, boa enfim, boa noite. A gente estava, essas semanas que passaram em Curitiba, choveu demais.
E muitos dos nossos alunos do EJA da noite, por todas as dificuldades que não são novidades para nós, então não vou nem precisar, a gente não vai ficar falando a respeito porque a gente sabe das dificuldades deles, a chuva dá essa evasão, é natural, é difícil, é complicado. E aí a gente estava fazendo o estudo, eu acredito que os colegas lembram, a professora também, das planilhas do Excel. E aí a gente criou, e pelo WhatsApp mesmo, eu sugeri a eles, então vamos tentar retomar algumas coisas, agora que o tempo deu uma melhorada, vamos fazer na nossa quinta-feira de noite, que a gente tem a noite toda de aula, vamos fazer uma quileirinha, a diretora já liberou, e ela mesmo que queriam bancar. Falei, então vamos fazer, o pessoal que vai cozinhar já disse que vem, eu tenho 2 cozinheiras que trabalham para pessoas importantes até, elas falaram, não, a gente vai também. E aí, no meio disso, a gente colocou a estratégia do planejamento e a gente planejou com todos os ingredientes para todos nós, que seríamos as salas que estudam, mais os professores, algo em torno de 40, 50 pessoas, podendo chegar a umas 60, acredito eu. E aí eles fizeram essas contribuições e nessa questão aí, porque eu não, a questão do caos produtivo, a gente, por ter adultos, eu tenho essa sorte esse semestre, é mais adulto, é mais tranquilo, mas ao mesmo tempo eles se desmotivam, e aí eles estão muito motivados, e a gente já está com um percentual aí de 90%, 95% de todas as salas, porque eles deram um jeito de incluir todo mundo está participando da planilha, todo mundo está trazendo, desde o secretário, o colaborador da limpeza, o professor, a professora, quantos são, quem vai comer, quanto precisa, o refrigerante, a estrutura, o copo, depois quem fica para ajudar e quanto tempo a gente tem para administrar isso e não deixar a escola, ou a cozinha, no caso, né, num ambiente mais complicado para se usar. E nisso se movimentou tudo que a gente estudou, mais as planilhas, e por consequência a gente vai fazer um jantar junto, que é amanhã. E eu acho que isso vai trazê-los novamente, e aí se o tempo melhora, eles já voltando se animam novamente, e a gente evita aí, se Deus quiser evitar uma evasão escolar, já valeu todo o movimento. Seria isso. Obrigado. Muito obrigada, professor, pela contribuição. Adorei a ideia, gostei do engajamento deles, gostei deles irem atrás, do caos produtivo que você citou, que realmente trouxe resultado, eles conseguiram que todos colaborassem, todos participassem. E eu acho muito importante esse trabalho ali, né, de uma forma de reunir todos, né, de uma forma de trabalhar essa questão com eles, e também nessa questão vocês já trabalham uma certa humanização com eles ali, porque eles vão estar em grupos, né, então eles vão estar desenvolvendo essa questão ali também. E nós não temos trabalho, não temos sucesso caso não tenha esse caos ali uma vez ou outra, né, então nós buscamos ali associar as atividades com eles, às vezes saindo da sala, buscando material, trazendo material. É o que o Carnal citou ali no vídeo, que é o nosso caos produtivo. Às vezes parece que está uma bagunça, mas nós estamos ali produzindo em meio a toda aquela organização ali em nossa sala de aula. E é importante que vocês ali no colégio trouxeram essa situação referente ali também aliado à questão das chuvas, que foi um problema que nós passávamos aqui na região, né? Então, estar preocupado com eles frente a esse problema é importante, porque os nossos alunos, eles foram ali vítimas dessa questão dos alagamentos, da questão das chuvas ali, e quando eles verem que o colégio ali está trabalhando junto, ali está ali empenhado com eles, é uma coisa que traz eles e combate a evasão que você citou ali, porque eles verem que eles fazem falta, então eles fazem ali a importância estar se presente, né, em sala de aula. E é isso que faz a nossa sala de aula e a nossa aula, né, ser produtiva. Alguém gostaria de contribuir com alguma técnica? Então, vamos prosseguindo aqui no nosso material. Aqui nós temos um início de conversa, né? Então, o que é técnicas de gestão de sala de aula? O próprio nome já cita, né? Gestão, né? A organização, né?
É o ato de planejar, organizar, dirigir, controlar a equipe ali, o tempo. Então, é todo um conjunto para gerir aquela aula. E aqui nós temos uma pergunta para ser respondida no chat, que é: o que é essencial para que o professor consiga fazer uma boa gestão de sala de aula? Nós temos 4 tópicos ali e vocês vão responder com o número no chat. O que é necessário para que nós façamos uma boa gestão ali de sala de aula? Número 1 é o domínio do conteúdo. Número 2 é usar uma metodologia que engaje os estudantes. O número 3 é conhecer e saber utilizar as técnicas de gestão de sala de aula. E o número 4 é todas as alternativas acima. Então, eu vou pedir para que vocês coloquem o número da opção escolhida ali no chat. Estou vendo ali que o número 4 está prevalecendo, né? Então, podemos se dizer ali que todo mundo votou no número 4, né? Que são todas as alternativas acima. Então, para que nós façamos uma boa gestão de sala de aula, nós temos que ter o domínio do conteúdo. O professor tem que saber o que ele está falando, tem que dominar aquele conteúdo para conseguir repassá-lo, né? Então, transmiti-lo requer esse domínio. Ninguém consegue ensinar se antes não souber, né? Então, nós temos o 2 também, que é usar metodologias que engajem os estudantes. A metodologia que engaja o estudante é aquela que traz para perto, aquela que traz sentido ao que ele aprende, né? Então, nós podemos estar trazendo metodologias com algo concreto, nós podemos estar trazendo ali algo que cause um questionamento na vida dele, nós podemos estar trazendo várias situações que tragam a atenção dele, né? Que o engajem para o aprendizado. O número 3 ali, conhecer e saber utilizar as técnicas de gestão de sala de aula. Então, aqui nós vamos citar algumas técnicas de gestão que nós devemos ter esse domínio, ter essa aprendizagem voltada para isso. Porque nós devemos saber gerenciar o tempo, gerenciar as ações, gerenciar a turma. Então, são várias questões que estão envolvidas ali no processo de gestão de sala de aula. Alguém gostaria de complementar essa questão? Então, vamos prosseguindo. Aqui nós temos o livro Aula Nota 10, do Doug Lemur. Esse livro, ele está disponível em todas as escolas nossas e também está disponível aqui na nossa biblioteca do Classroom. Quem tiver ali o interesse e a curiosidade de estar realizando essa leitura, que é uma leitura ótima, prazerosa e enriquecedora para o nosso processo ali educacional, nós temos o livro ali na biblioteca do Classroom. E aqui nós vamos ver aqui alguns exemplos que o livro nos traz, que trouxe ali a aprendizagem dos estudantes, trouxe ali a melhor gestão de sala de aula. Então, o Lemov ele traz esse livro com várias técnicas que deram certo, são técnicas que os professores utilizam e que têm esse poder transformador em sala de aula, de gerir a aprendizagem. Então, ali o Lemov ele traz essas técnicas que são utilizadas por nós, professores e professoras que estão dentro da sala de aula. Então, o livro Aula Nota 10, nós temos algumas reflexões ali importantes. Tudo em uma escola, inclusive o uso do tempo, deve estar a serviço do aprendizado do aluno. Então, o tempo é o principal. Nós temos que saber gerir esse tempo para que ele realmente faça proveito na aprendizagem do aluno. Cada minuto perdido é um minuto a menos de aprendizagem.
Então, cada questão ali de minutinho que se perca é um prejuízo ali para a questão do aprendizado do nosso aluno. As técnicas estão todas voltadas para promover o desenvolvimento cognitivo, aprimorar habilidades e aprendizagem, e até mesmo nos ajudar a organizar e aproveitar o tempo. Então, às vezes, eu trago uma atividade para o nosso aluno ali, para a nossa turma, e aquela atividade ela é uma atividade mais complexa, porém é uma atividade muito boa, mas o tempo não foi suficiente, ou a sala não foi organizada de uma maneira a proporcionar a realização da atividade. Já reflete no impacto que o aluno não consegue finalizar. E isso já tem um certo ponto negativo ali na sala de aula. Aqui também temos o último ponto, aqui não menos importante, né? Que é a criatividade do professor. Se faz no exercício das práticas que organizam o tempo e o espaço de sala de aula. Hoje, nosso professor, ele tem muita criatividade, destaque tecnológico, muitas vezes ele é até youtuber, né? Então, nós fazemos nossa prática em sala de aula ali de várias maneiras ali, e a criatividade está em foco. Nós vemos os professores e professoras carregados de materiais. Sempre até citamos exemplos que o carro do professor ali é cheio de materiais pedagógicos, cheio de coisinhas que são aliadas à nossa técnica de gestão de sala de aula. Aqui, por que nós falamos hoje de técnicas de gestão de sala de aula? Por que esse tema hoje? Porque é um tema que é muito importante, visando o aprendizado do aluno. Para um bom aprendizado, temos que ter uma boa gestão em sala de aula. Então, nós temos ali como objetivo a obtenção de um determinado resultado. Então, seja na ciência, na tecnologia, na arte ou em qualquer outra área. Então, por outras palavras, técnica é o conjunto de regras, normas, protocolos, para que se chegue ao meio, para que se chegue a uma meta em sala de aula, que é o aprendizado do nosso aluno. Então, o professor, ele está com um papel ali de mediador do conhecimento. Nós mediamos o conhecimento, repassamos eles para o aluno ali, orientamos ele no processo ali da aprendizagem. Então, as técnicas indicadas pelo Lemove, elas podem contribuir com o trabalho pedagógico e promover o engajamento dos estudantes em nossas turmas de EJA, a fim de melhorar o ensino e a aprendizagem. Então, o nosso aluno ele consegue se engajar quando a aula ela é gerida ali com essa atenção nossa. Então, essas técnicas de gestão, elas fazem toda a diferença, principalmente na EJA. Aqui nós temos algumas técnicas, dentre as 49 que o livro nos traz, né? Nós temos algumas que chamaram a atenção. E eu posso garantir que vocês fazem uso dela, mas às vezes não por nome, né? Então, nós temos as específicas, que é o mostre-me, a pergunta surpresa, o virem e conversem, o todo mundo escreve. E temos as técnicas essenciais, que é o faça agora, o quadro papel, o circule, o mude o ritmo, o denome as etapas, controle o jogo, mais uma vez, trabalhe com o relógio, bate e rebate, arte da frase, discussão. Então, essas são as essenciais ali. Nós vamos ver agora detalhadamente cada uma delas. A técnica da pergunta surpresa. Então, essa técnica da pergunta surpresa, ela promove a participação e o pensamento por meio de um questionamento. Então, o professor, em sala de aula, ele questiona os estudantes, ele faz perguntas ali
para que eles interajam durante a aula. São, como eu relatei para vocês, são coisas que vocês já fazem durante a aula, mas às vezes não conhecem por nome. É uma coisa que vocês já fazem. Então, a pergunta surpresa consiste em chamar os estudantes para interagirem, para que você pergunte para ele pergunte novamente, que eles interajam, levantem a mão, questionem. Essa técnica ela é para verificar a compreensão do aluno. Então, quando o aluno interage, ele está ali respondendo a você, você está questionando ele está levantando a mão, perguntando, ele vai identificar o nível de compreensão, se o aluno está aprendendo ou não, qual que é o nível ali de aprendizado dele, se ele compreendeu a ideia principal. Aqui nós temos também a criação de uma cultura de responsabilidade engajada. Então, nós chamamos os estudantes para que eles levantem a mão e participem ativamente da sala de aula. Então, nós chamamos eles para perto, buscamos eles. Às vezes ele está cochilando, está desinteressado lá no canto, chama a atenção dele, busca ele, faz esse gancho, traz ele para perto. Questão do ritmo, os questionamentos por parte do professor para os diferentes estudantes da sala de aula, vai dinamizar a aula, vai romper a barreira entre professor e estudante. Questão do ritmo, consiste na repetição desses questionamentos. Então, o professor ele vai estar questionando em sala de aula várias vezes, às vezes até muda a questão por para que o estudante busque responder. Às vezes ele faz a mesma pergunta para outro estudante do lado, de uma maneira diferente, para que ele participe da aula também. Então ele consegue ali estar dinamizando essa aula, tornando ela produtiva e prática, né? E apoiar essas proporções de pensamento, de participação. Nós lançamos ali a pergunta desafiadora e o aluno ali ele vai estudando métodos para desenvolver essa pergunta, ele vai vendo o tempo que os demais colegas levam para responder essa questão e eles refletem em cima dessa questão. Então, já traz ali um processo significativo de reflexão no questionamento deles. Então, essa é a técnica de pergunta surpresa. A técnica do mostre-me. Essa técnica do mostre-me, ela demonstra o domínio dos estudantes pelo o domínio do conteúdo pelos estudantes. Então ali nós temos a interação da turma a partir de uma demonstração ativa das evidências do entendimento do conteúdo. Então eles podem estar demonstrando levantando a mão, podem estar demonstrando na lousa, podem até demonstrar de uma outra maneira, seja uma apresentação, seja uma maneira artística. Então, o segredo dessa técnica é o estímulo. Estímulo ao estudante para que ele esteja ali erguendo a mão, respondendo, esteja sempre trazendo as respostas ali para a turma. E dependendo de erros ou acertos, essa técnica ela busca ali a construção do entendimento do conteúdo, seja ali por uma expressão oral, seja por uma expressão material que ele construa, ele consegue ali verificar o professor essa questão do aprendizado. Na lousa também os alunos, a antiga questão, vem aqui responder na lousa, continha, vem aqui responder na lousa aqui a sua posição, é algo que vem lá de trás. Por isso que eu digo que a gente já faz, mas ela tem um nome ali diferente, mas a gente já faz no dia a dia. Se alguém quiser também contribuir, pode ficar à vontade, levantar a mão e participar aqui junto, pessoal. A técnica do todo mundo escreve. Essa técnica, ela busca o registro, né? A participação por meio do pensamento, da escrita. Então, os estudantes eles são engajados
para que eles reflitam por escrito a discussão que eles tiveram. Então, eles fazem um registro dessa discussão. Então, pode ser por meio de papel, pode ser uma caça e coleta, então pode ser de várias maneiras. Ela fica registrada ali a reflexão que o estudante fez do processo da tua aula, da questão de que ele refletiu, que ele buscou, que ele anotou, que muitas vezes, como nós vimos, o aprendizado tem alguns que só aprendem quando escrevem. Até nós, professores, às vezes precisamos anotar, o outro falou precisa anotar para aprender. Então, essa técnica, ela faz essa questão. Tem a pergunta inicial e a turma vai ali anotando e depois você solicita que um deles responda em voz alta, para que toda a turma ali possa refletir a questão ali final. Então, a caça e coleta, você pode circular pela sala e pedir que os estudantes, enquanto eles escrevem, né, e ir auxiliando eles nas respostas, que muitas vezes eles têm essas dúvidas, para que ele escreva de uma maneira assertiva, que ele consiga se expressar. Porque às vezes ele tem a ideia, mas lhes falta ali uma orientação para a questão do registro dessa determinada ideia. E essa questão do professor estar circulando na sala é mais fácil para o aluno perguntar como que ele pode estar registrando o pensamento dele ali. Daí o professor consegue até se ater ao fato de qual parte está ali no aprendizado, de que nível que ele já está. A técnica do virem e conversem. Essa técnica ali, ela é por meio da participação e do pensamento, por meio da discussão. Então, ela estimula a formulação dos pensamentos, estimula ali a inclusão em discussões curtas e contidas em duplas. Então, nós temos ali 3 exemplos. Estabelecendo duplas e o tempo. O professor coloca em dupla para eles conversarem e discutirem, e as duplas permanecem as mesmas até o final da aula, para que não haja também muito tumulto, né? E a deixa para começar, que é a segunda opção ali, a dupla defina quem da dupla começa a falar. Então, ali vai ter um orador ali na dupla. E o tempo para que ocorra troca entre eles. Então, garantindo assim o equilíbrio na participação. O ideal é que todos os participantes comecem ao mesmo tempo. Então, toda a turma vai estar falando, toda a turma vai estar discutindo. Voltamos à questão inicial que o Cortella trazia lá no vídeo, o caos ali da aprendizagem, que eles estão todos falando ao mesmo tempo. A deixa para terminar. Então, encerra a discussão dos estudantes de forma rápida e clara, respeitando a conversa deles, mas sem dispersar ali, de modo que as ideias fluam tranquilamente para a próxima atividade. Então, sinaliza o término por meio de uma contagem regressiva. E, por exemplo, os estudantes ali, eles conseguem armazenar ali essas ideias e conseguem ali fazer a finalização do contexto dela. Professor, você já deve ter usado essas técnicas no seu dia a dia, não é mesmo? Só que muitas vezes não por esse nome. Então, nos conta um pouquinho sobre como que vocês estão utilizando essas técnicas mostradas aqui. Fale um pouquinho da sala de aula de vocês. Vocês utilizam essas técnicas? Quem que gostaria de contribuir aqui conosco? Às vezes não só dessa técnica, se quiser incluir outra aqui para a nossa discussão estar ali sempre crescendo de uma maneira produtiva, né? Pode estar trazendo aqui. Às vezes eu tenho uma outra técnica que eu acho interessante que eu posso estar trazendo aqui para debatermos, né? Quem que gostaria aqui de trazer uma ideia ali
e contar se deu certo ou não, uma das técnicas anteriores. Esther? Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Esther. Então, Liriane, realmente a gente usa bastante essas técnicas, mas a que dá mais, assim, na minha aula, que dá mais participação e querem sempre participar é a tal da concorrência, né? Vamos falar assim, do questionamento surpresa. Se você está lá explicando, de repente você faz uma pergunta para ver se o aluno está ali com a anteninha ligada, né? Ai, professor, eu sei. Aí quando um responde, dali a pouco você faz outra pergunta e o outro já tem 2 ou 3 antenados de novo. Né? Então, comigo, na questão da história e da filosofia, que é bastante teórico, essa das perguntas funciona bem prática, bem legal, bem divertido. E ele gera uma competitividade, né, Esther? Um quer mostrar que tem mais conhecimento que o outro. E essa competitividade que a questão das perguntas traz ali, ela é importante, né? Porque ela é uma competitividade saudável. Então, ela só tem a enriquecer o processo ali de aprendizagem. Então, um responde, o outro também quer responder, daqui a pouco já tem uns 3, 4 com a mão levantada respondendo. E isso é muito saudável, sadio, né, para a aprendizagem, porque eles vão buscando conhecimento e vão respondendo e participando. Sim, e quem que não é competitivo, né? Quem que não é? Até Exatamente. nós somos, imagina as crianças entre elas. E eles adoram essa. Eu também utilizo em sala de aula essa das questões. A minha área é ciências e matemática e eles participam. Eles querem um responder antes do outro. A Érica citou ali também que a técnica do todo mundo escreve, ela fez no Setembro Amarelo, e o estudante colocava no papel os anseios e depositava em uma urna. Depois disso, a escola proporcionou uma palestra com um profissional psiquiatra. Então, ela já fez ali fez uma contribuição antecipada dos estudantes, que eles colocaram ali os seus anseios, as suas dúvidas, ali os seus questionamentos na urna, e depois foi buscado sanar essas questões que eles traziam ali do dia a dia. Esse também é importante. Às vezes a gente vai trazer uma palestra, alguém de fora para falar, faz os questionamentos antes ou até durante e não põe o nome deles, né? Que às vezes eles não gostam que nomeia, né, o questionamento e vai respondendo durante essa participação ali que eles têm. Já vai dando algo positivo em sala de aula. Vai sincronizando essa aprendizagem, né? Mas alguém gostaria de colocar um ponto que utiliza, uma das técnicas que utiliza? Eu também trabalho bastante a questão do aprendizado ali, pelas interações ali que eles fazem, a questão de virar e conversar, às vezes em dupla, fazer uma atividade em dupla. Eu trabalho muito com essa questão, porque eles mesmos escolhem a dupla deles e eles conseguem refletir aos pares. Essa reflexão aos pares ali, eles conseguem trabalhar, às vezes questionar o colega de uma maneira que não seria a maneira que eles chegariam com o questionamento para nós. Muitas vezes eles refletem acerca desse questionamento ali juntos e trazem a questão junto para o professor. E às vezes, se eles estivessem sozinhos ali em sala de aula, às vezes eles não trazem esse questionamento, não trazem essa participação em sala de aula. E às vezes até você que solicitar para eles lerem a pergunta que eles têm em voz alta, já trabalha para o esclarecimento do grupo dos demais. Então, eles vão trazendo essa questão para uma questão prática, né?
Às vezes você vai trabalhar um estudo de caso ali com eles, traz problemas da região e põe eles para trabalharem em duplas. É uma questão interessante que as dúvidas que eles vão levantar, apesar de serem da mesma região, são dúvidas diferentes, são questionamentos diferentes sobre o mesmo tema, para nós conseguirmos ali termos a ideia de que o pensamento, apesar de ser do mesmo problema, ser da mesma região, ele traz questionamentos diferentes. Então, isso é muito importante para nós estarmos trabalhando ali com eles. Aqui nós temos um em ação para realizarmos. Esse em ação é para falarmos um pouquinho mais sobre as técnicas de gestão de sala de aula que nós vimos. Então, nós vamos ali nos unir em grupos para vermos ali algumas sugestões de aulas ali e gerarmos uma ideia de uma aula com uma técnica trabalhada anteriormente. Eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos também que nós temos. Vamos dar uma olhadinha aqui na leitura da resenha, que é um exemplo que foi trabalhado em sala de aula. Deixa eu colocar ali para todo mundo ver na tela. Então, essa atividade aqui, ela trata da leitura, como nós já vimos, né? E ela faz essa questão, né, de estarmos trabalhando ali a leitura e a resenha. Então, ele trazia ali a história do Boldrin, né, que é conhecido da TV brasileira, e ele traz ali uma continuação de leitura para trabalhar com eles. Então, a atividade envolvia assim, eles liam a parte do texto ali e respondiam no caderno o fato que originou a produção dessa resenha. Como que foi a origem dessa resenha? Então, ele citava ali que a história era uma história produzida a partir da publicação da biografia do Boldrin, né? E traz a questão reflexiva ali do produto cultural, né? Tem por objetivos ali trabalhar com críticas para orientar o leitor, o espectador nas escolhas, e os alunos produzem a resenha do que eles leram, então eles fazem uma produção. Nós já conseguimos trabalhar ali uma questão de uma dupla, quando reúne os alunos em duplas, eles fazem a leitura inicial e produzem uma resenha do que foi citado. Aqui nós temos também a produção cultural, já uma produção concreta, né? E os alunos utilizam ali o levante a mão para compartilhar a resposta do que é um produto cultural. Então, através ali do questionamento do professor, os alunos iam levantando a mão e respondendo questões ali de produtos culturais, que está aliado ali à cinematografia, à gastronomia, à engenharia, à literária. Aqui também ele utilizou o fato de eles terem feito a resenha e nessa resenha eles tinham ali que responder em um determinado tempo. Também é uma das técnicas que nós vimos. Que outra questão. Então, essa aula aqui, ela utilizou ali 3 tipos de técnicas: responder no tempo, a produção da resenha, a questão do levante a mão e responda. Então, esse é um exemplo aqui que nós podemos citar de uma aula que utilizou 3 técnicas do Limov. Vamos ver aqui o próximo exemplo que ele traz. Aqui, o próximo exemplo é o Educação no Trânsito. Deixa eu colocar aqui para vocês.
Ele está abrindo aqui, não ficou aqui. Essa questão da educação no trânsito, ele também traz ali como objetivo a compreensão da concordância entre o sujeito e o verbo. E quais técnicas ele utilizou? Ele utilizou de novo, o estudante levante a mão e representa oralmente ali o que a imagem representa. Então, o professor põe a imagem e o estudante responde levantando a mão. Aqui a reflexão, vamos pensar em duplas ali, eles conversavam e debatiam sobre o que eles sabiam sobre a imagem, o que eles sabiam sobre as regras de trânsito. Aqui nós temos as sugestões que o professor trouxe da questão do trânsito. Aqui nós temos também a importância do trânsito, que o professor trouxe como material. E a próxima atividade, ele utilizou as orações retiradas do cartaz. Então, ele utilizou ali a técnica do registro. Então, ele pediu para que os alunos registrassem no caderno o que era o conteúdo ali, o significado dos verbos destacados. Então, o aluno fez essa questão do registro. Muitos de nós aprendemos pelo registro. Não aprendemos oralmente, não aprendemos visualmente, aprendemos pelo registro. Também ele utilizou ali a técnica do tempo para a resposta, ele fez para 30 segundos para o aluno responder o que significava a placa, né? E aqui ele também utilizou o tempo, já aumentou para 1 minuto para o aluno responder a questão inicial da tirinha. Aqui também ele utilizou a questão do tempo. E ele fechou ali com a reflexão do que aprenderam. Então, essa é uma das aulas ali do material que nós trouxemos de exemplo que utilizava as técnicas. Vamos ver mais um exemplo aqui. Esse já é um exemplo. Deixa eu colocar aqui no manual. Não está apresentando. Deixa eu jogar aqui novamente. Aqui agora deu certo. Vou puxar a tela. Então, aqui o professor falava um pouquinho sobre a questão dos números, a multiplicação com os números, para que os estudantes reflitam no processo de aprendizagem, que ele trouxe aqui na questão do mercado, que todos eles vão ao mercado, né? Tem essa vida econômica ali, e ele trouxe aqui a questão da observação, como que a questão da vírgula ali interferia na questão do resultado, ele trouxe ali como que efetuava o cálculo, e ele trouxe um praticando, para que eles efetuassem através da tirinha. Então, através dessa tirinha, eles tinham que resolver a questão do supermercado. Então, ele fez a questão do tempo aqui também, colocou um reloginho com 5 minutos, e ao sinal do professor, o aluno indicava a resposta certa. Então, essa é uma questão da aplicação do tempo na aula de matemática, que o professor conseguiu ali atrelar a esse significado ali. E também tem também o quizzes aqui, que já entra a gamificação junto. Foi algo que ele conseguiu atrelar ali. Deixa eu voltar aqui. Abrir mais um exemplinho para vocês conseguirem
ele ter uma ideia boa dessa questão que ele está tratando. Acho que ele não foi, ficou um quadro preto ali. Deixa eu colocar novamente. Agora ele foi ali a apresentação. Essa já é uma aula de polígonos que o professor colocou ali para a utilização já dos desenhos. Então, o professor colocou um praticando com um determinado tempo. Então, ele ia desenhar alguns polígonos ali e chamar os alunos para que escrevessem o nome desses polígonos em 3 minutos. Então, os alunos tinham que escrever o nome ali dos polígonos e também tinham quiz para eles identificarem esses polígonos. Deixa eu parar aqui. Vamos para a próxima aqui, para de história, né? Então, ele traz aqui um amplo acervo aqui, traz tanto em português, matemática, história, traz ali uma quantidade muito boa de questionamentos ali, em que nós podemos utilizar ali as técnicas do Limov. Se vocês estiverem também lembrando de uma aula de vocês, podem colocar. Aqui o professor na aula de história utilizou ali a reflexão dos alunos, quais motivos tornaram a atividade importante ali do ciclo da erva mate e como que contribuiu para o trabalho do assalariado. E colocou ali um reloginho com 5 minutinhos para o estudante responder. Daí ele fez a revisão dos conteúdos, em questão ali da erva mate, da história, trabalhada aqui no nosso sul. Deixa eu abrir agora o último exemplo aqui para a saúde. Esses exemplos ficam ali também no nosso Classroom, no nosso material. Fica também nos recados que eu posto para vocês ali no grupo do WhatsApp. Tá abrindo aqui. Ok, já deu certo. Então, aqui ele também fala da questão do nosso Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e o professor traz o questionamento para o aluno responder. Então, quais são os serviços oferecidos pelo SUS? Daí o aluno ali consegue responder dentro de 3 minutos quais seriam os serviços após o abordamento ali do professor na questão da história, na questão do SUS. Então, ele fez todo um levantamento ali do conteúdo, uma reflexão, para depois trazer como que funciona o SUS para ele responder ao professor de uma maneira ali, de uma maneira dialogada, né? Que ele respondesse em 3 minutinhos os serviços que o SUS prestava, que já foram abordados anteriormente ali na aula. Então, deixa eu retornar aqui o material. Então, nós vimos essas aulinhas aqui que estão de exemplo ali no material.
Essas são reflexões para serem trabalhadas. São ideias, vocês vão desenvolver ali no grupo, o que vocês vão ter, né? Essas são as ideias que a gente viu em leitura, em educação no trânsito, em multiplicação, em polígonos, em história, em saúde. São ideias que nós vimos que estavam abordando ali as técnicas do Lemove. Nós temos aqui que ter atenção, né, em relação a essas técnicas, para ver se as técnicas têm coesão em relação à aula, né, para que não seja algo isolado, para atenção também para não simplificar a técnica e trazer pelo menos ali algo que seja trabalhado para ela, né, igual os slides que nós vimos ali trabalharam, 2 questões ali trabalhadas sobre o conteúdo, e também não distorcer essa técnica, ou seja, ali uma coisa é fazer adaptação e outra coisa é mudar essa técnica. Tem que ter a intencionalidade pedagógica. Então aqui vamos para o em ação. No em ação, vocês, como nós já vimos bastante das técnicas, nós vamos fazer aqui, ter ali uma ideia de uma aula que esteja abordando uma ou mais técnicas do Lemove, que nós vimos ali, da interação, do levantar a mão, do tempo, do discursivo do aluno, do em dupla do aluno. Então, vocês vão ter ali 25 minutos para discutir e para registrar essa ideia de aula. Vocês podem registrar tanto num documento de apresentação, quanto num documento escrito do Google ali. Então, vou aqui colocar os grupos. Então, vocês têm dúvidas, pessoal, do que é a atividade de hoje? É para vocês terem uma ideia de uma aula que aborde essas técnicas ali do Lemove. Então, tá tranquilinho. Eu vou colocar aqui as salas temáticas para vocês discutirem. Vamos dividir vocês ali em 3 salas. E já vai aparecer um recadinho aí na tela de vocês. Apareceu aí no cantinho, Esther, para você participar da sala temática?
Obrigada. Vamos para as votações, então, qual que a gente vai usar? Eu acho que é a primeira opção. Não sei se todos concordam. Eu também prefiro a primeira. Também acho que a primeira é melhor. Planejamento, sim. Uhum. Olá, Carmen. Oi, gente, desculpa, é que eu estava meio que atendendo uns alunos aqui, eu estou na escola. Eu também. De vez em quando eu tenho que fugir um pouquinho para atender. Eu estou com um problema aqui com eles, por isso que eu sou pedagoga também. Sim. Então, Prof. Liriane, boa noite. Boa noite. Dessa vez você não postou um documento para digitar. Nós temos que abrir um documento no Drive, é isso? Isso aí. Tá. Então a professora Adriane parece que ia abrir, né, Pro? Estou tentando entrar aqui no meu Drive, está dando tela duplicada. Eu posso fazer no Drive ou posso ir direto para o documento? Pode ir direto para o documento. Daí ele salva automático no Drive. Aham. Porque eu falei assim, como eu sou pedagoga, eu posso até dar uma ajuda ali, mas é para quem tem essa experiência de sala, daí já, né? Acho que fica mais fácil. Sim, mas pedagogo Também. volta e meia está em sala, Marilene. Também. Volta e meia tá. Daí eu vou lá em documento em branco ou formulários, prof? Documento em branco. É que é interessante os professores colocarem a experiência deles também, né? Daí a gente vai ajudando ali, acrescentando. Vai contribuindo. Isso aí, Marilene. Tá, vou tentar compartilhar com elas. Hoje eu atrasei um pouquinho, professora Liriane, porque nós estamos na escola aqui e hoje a minha vice não está aqui comigo. Então, eu acabei me envolvendo, quando eu lembrei já era tarde, já tinha passado. Perdi o iniciozinho ali. Mas não tem problema, Marilene. Nós ali demos uma revisão e voltamos, mas é a gestão de sala de aula mesmo. Sim. Está aparecendo para vocês o documento? Agora sim. Sim. Tá, daí é aqui que a gente vai fazer. Tá. Para digitar ali, será que a gente pode criar em forma de planejamento? Acredito que sim, né? Sim. Na verdade, é um resumo de uma aula ali. Uma ideia de uma aula. Que utiliza as técnicas do Lemove ali. Técnicas. Achou ali, Liriane? Achei. Ó, esse aqui, ó, ele pede acesso para eu editar ele. Daí aqui, você vai fazer uma cópia, Érica. Você vai em arquivo, fazer uma cópia. Daí ele vai para o teu Drive. Aí. Daí eu pensei que a gente digitava que já ficava para você. Não, esse é para vocês discutirem e sempre ali estarem aprimorando, trabalhando junto, né? Daí vocês vão discutir lá no grupo principal a ideia que vocês tiveram. Agora sim, qual que é o componente curricular que a gente vai escolher, gente? Vocês falam, eu escrevo. Eu sou da técnica escreve hoje. Eu coloco no papel.
países que se envolveram na guerra atual, né? O conteúdo que for. Eu acho que entraria no Mostre-me. Oi, professora. É assim, a gente ficou com uma dúvida aqui, porque a atividade a gente já sabe, mas a gente tem que preencher alguma coisa? Esse plano de aula técnicas de gestão? Sim, daí você pode preencher isso, faz uma cópia dele e já vai preenchendo. Ah, então tá. Fazer uma cópia. E daí já sai editável para você. Daí, cada cursista aqui tem que fazer uma cópia ou faz uma por grupo? Uma por grupo. Uma por grupo. Uhum. Tá bom. Então, eu vou compartilhar aqui, já vou escrevendo. Onde que tá aqui? Compartilhar. Para vocês ficarem vendo onde que é mesmo. Falou, a gente pode utilizar um tema que já foi trabalhado em sala. Sim. Tá, então o tema, vamos pegar lá a resenha crítica. Especificamente aquele dos exemplos, né? Uhum. Pode ser resenha crítica, então? Sim. Tá, na resenha... Pode, né, prof. Liriane? Pode ser um tema que já foi trabalhado em sala, né? Sim. Tá, na resenha... Então, vamos trabalhar com a resenha crítica. Prof. Adriane é da língua portuguesa? Aham, sou da língua portuguesa. E a professora Roseli? Eu sou de sala de recursos. Ah, então tem tudo a ver. Na resenha crítica, daí nós vamos utilizar qual técnica aqui? Resenha crítica. Na EJA, qual que vocês acreditam que dê mais resultado? Na EJA, faz anos que eu não trabalho com a EJA, mas os adultos gostam, acho que, muito de trabalhar em dupla. Como que é o nome da técnica da dupla lá? Que ela tem um nome específico, não tem? Mas acho que pode colocar trabalho. Já disse para nós aí, eu não marquei. Eu também não, eu fui anotando, só que foi meio rápido. Deixa, já coloco aqui para vocês. Obrigada, prof. Eu também não anotei. É técnica virem e conversem. Ah, é. Verdade, vira e conversa. Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Então, vocês vão ditando para mim, que eu vou ditando. Virem e conversem. Essa técnica consiste de que forma? Cadê? Você tem algum exemplo de resenha crítica que seja curta, prof, para colocar? Olha, eu trabalhei uma hoje de manhã com o primeiro ano, de uma resenha crítica, que é... Só que eu deixei todo o material lá, está no RCO, que é uma resenha sobre o Pantera Negra. Daí nós fizemos a leitura de uma resenha e eu trabalhei com eles as características do texto, daí não terminamos. Mas você se lembra qual é a aula do RCO? Não lembro, mas eu posso entrar aqui no RCO só um pouquinho. Porque aí daria para colocar o número da aula, né? Estou abrindo meu RCO aqui. Na verdade, acho que é do segundo, mas eu repeti a aula no primeiro ano. Mas só o tema da aula já vale, é só para era a resenha crítica. Ah, sim. Quanto tempo nós temos, professora Liliane? Tem 14 minutos. Agora. Sim, aparece lá em cima na telinha, né? Estou entrando lá no RCO, meninas. E resenha crítica eles amam, né? O pessoal da EJA participa bastante, eles adoram. Eles têm argumento, né? É diferente dos menores, né? Os meus alunos hoje ficaram interessados como é que faz para ser um resenhista profissional. Falei que pode trabalhar a partir de casa, de chinelo, de pantufa. Deixa eu ver aqui. Planejamento. Mas para ser um resenhista crítico tem que ler muito e estar sempre ligado. É isso que eu falei para eles, tem que ter uma formação em jornalismo, em letras. A aula número 17. Aula 17. Deixa eu fazer um colar aqui. Porque aí acho que dá para colocar só o número da aula e qual é a resenha que você trabalhou, né?
Aula 17, a resenha foi do Pantera Negra. É do filme, prof? Do filme Pantera Negra. Uhum. Só um pouquinho. Tem 3 resenhas aqui, deixa eu achar a resenha que eu quero. Interessante, né? A gente fica com vontade de ir para a sala de aula quando a gente conversa assim. É isso que é bom nesses momentos, né? Que daí troca ideia e já dá essa vontade de voltar ali para a aula já. Aham. Ontem eu observei a aula do professor de geografia, que estava trabalhando sobre as guerras, a história das guerras, e ele lá daquela região da Palestina, ali, onde tem Israel, né, o Irã e o Iraque. Gente, que maravilha que foi! Ele colocou o mapa e ele assim esmiuçou, sabe? É maravilhoso para a gente conseguir entender, né? Então, assim, observar a aula tem o seu lado muito positivo para nós, né? Tem um aprendizado muito bom. É verdade. E sempre a gente vai aprendendo mais um pouquinho, né, Maria? Mais um pouquinho. E os alunos na última aula, eles estavam ali atentos, né? Querendo mais. Bem interessante. Isso é importante. É. Sinal que está dando certo, né? A última Sim. aula e eles atentos é sinal que está no caminho certo. Então, olha lá, meninas, eu coloquei lá a aula que eu utilizei, e daí, na resenha crítica, eles têm que fazer uma análise interpretativa. Vamos ver se dá certo com a técnica que a prof falou do Vira em Conversa. Análise interpretativa. Seria em dupla, prof, Adriane? Em grupo? Uhum. Da resenha sobre o filme. Vamos fazer. Tem uns exercícios que eu vou trabalhar com eles na próxima aula, que são 2 comandos, talvez lá desse para fazer, sobre o filme Pantera Negra. O primeiro filme é do Pantera Negra. Acho que ficou faltando colocar sobre o filme. É a interpretativa da resenha crítica sobre... é aqui. Sobre o filme... Vou deixar em maiúsculo aqui. Sobre o filme Pantera Negra, né? Acho que é isso. Daí a gente tem que só detalhar melhor em dupla, né? Sim. Vou colocar aqui os alunos serão divididos em duplas que será utilizado a técnica virem e conversem. Daí, nessa dupla, o virem e conversa, eles têm que fazer o quê? Um debate sobre? Acredito que primeiro entre eles, né? Uhum. Aí depois tem uma abertura para o grupo? Acho que é isso, né, professora Liliane? Em 2 momentos. Depois volta para o grande grupo, né? Uhum, entre eles. E depois eles apresentam para o grande grupo. Isso. Acredito que seja assim. Professora Roseli, professora Carmen, se quiserem dar opinião, eu fico falando que eu sou falante, mas... Daí eu fiz ali, vamos dar uma olhada, daí se tá ok. Não, para mim tá ótimo. Viu, meninas? Sabe, enquanto a prof... Olha, a gente não pode fazer isso, mas eu vou confessar, é que tá a nossa escola hoje, o técnico do Quizzes foi lá e deu uma bronca na nossa escola. Daí eu estava aqui no LinkedIn deles, conversando com a equipe para poder fazer as organizações das postagens da semana lá, do Retoma Original do evento da Pantera Negra, tá. Vai antes do 3 e dá um delete, aí ele vai subir para você colocar. No final do caderno lá dele sobe também. Isso. Tá, daí aqui eu vou colocar o link do mapa interativo.
Aí a avaliação seria a conclusão disso, né? Uhum. Qual que é o objetivo mesmo? Conhecer a descentralização, né? O registro. Como que faria? Com conversa, comentário, para ele concluir onde que se produz partes do avião. Quais regiões do mundo, né? Isso. O aluno deverá mostrar as regiões e ou países tá. Onde o produto foi fabricado. Ter a parte teórica, né, para que eles tivessem... Mas aí você pode estar falando na hora da apresentação. Uhum. Tá, então é isso. Daí, quantos minutos nós temos ainda? 7. Opinião. Acho que daria para você registrar ali a argumentação utilizando frases do texto. Se você quiser, eu não sei se dá tempo, mas se você quiser colocar a questão do que foi trabalhado, deixa para você fazer oralmente, acho que vai ficar melhor. Porque senão é muita coisa para você escrever. Resenha. Explicitar o texto e objetivos dividi-lo nas duplas. Vou colocar aqui em duplas mesmo. Em duplas? Não, eu esqueço na hora. Dividindo as questões. Essa é a seguinte questão para o debate. 2 pontinhos. Localize, né? Localizar no texto. Eu tenho que falar quando eu escrevo, gente. Essa mania. Assim. Eu também. Eu estou fazendo outra faculdade online, e meu marido fala, parece que você está rezando quando você está estudando. Comprove. Então, você deve ser TDAH, né? Porque trabalha e estuda e está fazendo outra... Eu estou fazendo fono agora pela Uningá, semipresencial. Uhum. Aí a cabeça fica bem cansada mesmo. Essa é a questão que eu vou levar para eles para a sala de aula, então. Ótimo, ficou perfeito. Tá bom, deixa eu voltar para o Meet. Pronto. Tá aí acho que na hora de apresentar seria bom você colocar. Se você quiser, eu faço até a leitura para você ali. Pode ser, se você quiser ler. Eu estou com a minha voz um pouquinho ruim, está me cansando muito. Você apresenta a tela, eu faço a leitura, e aí você explica como foi feito o trabalho, ou se a professora Roseli e a professora Carmen também quiserem. Pode ser, vocês podem fazer a interferência. Eu tive Covid, sabe, 2 vezes no ano passado. Depois da Covid, eu fiquei assim, eu dou uma manhã de aula, eu fico sem voz, eu fico muito cansada, minha respiração, e a médica falou que ela não acha o problema, não consegue diagnosticar. A Covid deixou... Mas tá me cansando, tá bem difícil, assim, que nem ontem, um dia que eu tinha 11 aulas no dia. Nossa. Chegou a noite e eu não conseguia mais, sabe, respirar direito, se bem que a noite foi a prova do SAEB, mas sempre tem que, né, interagir com os alunos, que é pedagógico. Aí eu estava muito cansada. Mas você já foi no pneumo? Já fez todos os exames do pneumo? Já, eu fui. O SAS está meio caótico, eu estou indo no SUS mesmo. Eu já fiz eles fizeram um raio-x do meu pulmão, eu fiz um outro exame,
Fiz até um exame cardiológico, eles não conseguem achar, porque eu sinto muito cansaço quando eu falo. Aí chega uma hora que fica assim, dá até mal-estar. E foi do Covid, e a minha voz, ela fica sumindo. Então, se eu falo um pouco, eu já fico sem voz. Daí Demora para recuperar, viu, prof? Eu também tive sequela de Covid, e no meu caso retornou minha asma, e o cansaço é andar, assim, subir 2 graus de escada, eu tô morrendo. Você ainda sente? E eu tenho a sequela no pulmão que ficou. Então, uso bombinha. Eu estou pensando em ir num pneumologista e fazer uns exames mais, só que ele tem que pagar, né? O SAS não cobre todos também. A minha sorte é que eu tenho o município, então eu tenho SAMA e faço pelo Santa Rita, aqui em Maringá. Aqui o SUS é bom para emergência, mas para eles fazerem eu tenho que chegar lá morrendo, tipo, conseguindo respirar, né? Senão eles não fazem como emergência. Mas eu vou cuidar disso, sabe? Porque eu tô vendo que tá me atrapalhando e tá atrapalhando o meu trabalho já. Precisa, eu preciso da minha voz para trabalhar. Então, precisa tomar umas vitaminas também para poder recuperar a imunidade, né? E eu tomei todas as vacinas possíveis, eu fico gripada e resfriada direto. Qualquer coisa Mas assim. tem, às vezes, exames de vitaminas, né? B12, a vitamina D, vitamina A. É bom fazer, né? Mas é como você falou, né? É difícil pelo SAS. O SAS é complicado. Eu faço um tratamento, mas eu faço lá no Erasto Gettner, só que daí, agora eu dei uma melhorada, né? O meu problema já foi meio que resolvido, mas mesmo assim, eu tô achando que a minha imunidade tá... É sequela que fica, né? Já está acabando, estamos voltando, né? Tá saindo. Já está terminando aqui o tempo, só um minutinho, vocês já vão voltar para a sala principal. Quem quiser já ir voltando, pode ir retornando também para a sala principal. Eu vou ir lá esperar vocês. Obrigada, prof. Mas esse tem outra tela, tá na minha tela aqui, ó. Ó, pessoal, tem um aluno caminho. Então, pessoal, já retornamos. Espero que todos tenham conseguido finalizar ali o debate dessa aula com uma ideia ali, utilizando uma ou mais técnicas do Lenovo. Quem gostaria de iniciar ali, trazendo sua ideia, debatendo aqui conosco? Do grupo 1, quem que gostaria, pessoal, de trazer a ideia aqui, de debater conosco? Pessoal do grupo 1. O grupo 1 somos nós ou não? Sim. Deixa eu ver se... Nós é o grupo 3? Eu achei que era o 3 o nosso? Eu não sei, eu não olhei lá qual grupo que é o nosso. Mas podem começar vocês, meninas. Sintam-se acolhidas aqui. A Érica vai estar apresentando, ela vai falar. Olá. Olá.
a gente, como já falou de matemática, já falou de uma coisa, a gente fez algo interdisciplinar, a gente fez um projeto aqui, tá? O projeto Outubro Rosa, que tem na escola, todas as escolas aí que estavam participando aí do grupo fizeram algo bem legal, bem interessante. E o objetivo é proliferar a campanha do Outubro Rosa no ambiente escolar, destacar a importância da prevenção do câncer de mama, a relevância do diagnóstico precoce para diagnosticar e ter melhor prognóstico e tratamento da doença, e a campanha de doação de lenços para o Hospital Horácio Gertner, que a gente está fazendo aqui na escola também. Eu estou em aula apresentando aqui, Daí, o encaminhamento metodológico, a gente já colocou tudo junto, tanto ação de engajamento para o conteúdo, conceitualização e ação prática. Então, todos os componentes curriculares, eles trabalham o tema em sala de aula. O que eles fazem também, né? Depois que eles trabalham o tema, os alunos fazem as exposições das atividades práticas, na escola como um todo, não só na sala de aula. A escola está enfeitada. Então, primeiro contextualizam o tema, elaboram rodas de conversa. Tem professores que levam os alunos no laboratório para pesquisarem, para conversarem, para depois ir para a segunda etapa, que é o Mostre-me, que é a elaboração dos cartazes do Outubro Rosa. E o terceiro é a campanha, né, que a escola faz de doação de lenços. Então, a campanha ela é feita em outubro inteiro, os professores trazem, pais, a comunidade participam, e depois isso é doado para o hospital. A professora, a Ana Caron, que é uma amiga minha, recebe isso no Horácio Gertner, e depois distribui para as pacientes que precisam, né, que usam lenço, que não tem mais cabelo devido ao tratamento, né? Então, a escola participa como um todo. Então, uma avaliação contínua, formativa, né, com todo o engajamento aí do Outubro Rosa. Aqui foi um painel feito hoje, que daí o estagiário foi até tirar foto para mim, que eu achei muito legal, né, intervenção artística Outubro Rosa, Mona Lisa na campanha, a professora Estela fez com os alunos, então cada um fez a Mona Lisa ali, né, no Outubro Rosa, de um jeito diferente, que foram colocando. Daí fizeram algumas, né, borboletas, o símbolo, né, a fitinha rosa, o símbolo da campanha do Outubro Rosa, que tá linda, flores. Então, eles começaram a fazer a Mona Lisa, e depois, como que a gente vai enfeitar esse painel, assim, assim, assado, e hoje foi o dia de montar. Então, ficaram ali horas até que saiu isso, e agora eles estão todos empolgados, querem fazer o Halloween também. E a campanha, e é muito interessante que eles trazem lenços, esse lenço que a gente pashmina, que é esse cachecol grande, assim, também, bastante, para amarrar, né? Trazem também. Tem um videozinho, não sei se eu consigo compartilhar o vídeo do meu WhatsApp, que é o cantinho da doação de lenço que a gente fez. Vamos ver se eu consigo aqui. O menino aqui vai me ajudar. O Isaac. Maravilhoso. Eu vou apresentar o Isaac aqui para vocês. Ó. É ele. A gente precisa da ajuda dos universitários, né? Então, vamos lá. Ele está na outra tela. Será que consigo compartilhar? Não. Consegue? Consegue? Como é que eu apresento agora? Aqui. Você vai colocar a janela. Aí, como ela está aqui, né? Assim. Assim. Vocês estão vendo que a gente está fazendo campanha aqui para ganhar no bolão, tá, gente? Ó, se a Érica não vier mais, nós sabemos que ela foi premiada. Os meus professores da noite, a gente faz bolão também. Esse daqui foi o que eu fiz para os prof, no dia dos prof, gente. Se eu for mostrar esse daqui. Olha que lindo, o que fiz, como eu sou artística. Que é porta-lápis. Mas não é isso que eu quero mostrar, peraí. Vamos ver lá.
Aqui, né, a gente começou a decorar a escada, tudo. Daí aqui tem um videozinho que eu fiz logo quando a gente começou. Aqui. Olha lá. Essa é a campanha da doação de lenços do Outubro Rosa. Essa caixinha já está cheia. A gente, várias vezes a gente vai guardando e vai enchendo, né? Que lindo! Ah, dá para fazer aqui maior, ele falou. Acho que não dá, mano. Ah, deu. Essa é a campanha que a gente fez. E assim vai, a gente fica inventando, né? A gente coloca todos os alunos, eles vão descobrindo habilidades também. Quando tem um aluno que precisa de algo, mochila, sapato, começou a trabalhar, precisa de um monte de coisa, a escola vai fazendo. Então, o aluno da EJA é isso, né? A gente ajudar em tudo que ele precisa, a gente acolher, o aluno se sentindo acolhido, ele vai até o final. É dessa maneira que a gente tenta fazer. Tem uma prof que apresentou um painel lindo aí, queria que ela passasse também. Tati, é você? Não, é Edneia. Edneia, dá para passar o painel aí no vídeo? Dá para mostrar de novo, mas eu tirei a foto também e enviei lá no grupo, né? Tá? Mas eu mostro aqui no vídeo. Olha lá, gente, olha que lindo. Olha, isso movimenta a escola, né? Faz a escola ser uma escola viva. E também cativa, né, pelo fato de ser um tema que eles têm que se conscientizar, né? E traz essa conscientização ali para eles. Ficou lindo ali com a foto de todos da escola, né? Mas essa questão de trabalhar o Outubro Rosa é importante, principalmente na EJA, né? Ele faz a diferença ali, porque daí eles vão atrás, e é uma coisa da realidade mesmo deles. Parabéns pelo tema que vocês trouxeram, pelos exemplos aqui, muito lindos. O grupo 2, quem gostaria de debater aqui conosco? Trazer sua ideia. O grupo 2 somos nós? Ou não? Eu não lembro qual é o meu grupo, gente. Somos o 3. Mas qualquer coisa pode ser vocês, depois voltamos para o outro. Que nem diz o professor, se estiver pronto, vai você. Ô, Alana, você pode apresentar? Porque minha internet está falhando muito. Que news, né? Nossa, vim aqui hoje. Fui tirar o arquivo, calma lá. Barrei na outra. Eu acho que eu não salvei o arquivo ali que tinha sido feito. Porém, a gente se apoiou numa ideia da aula da professora Cristina. É uma aula sobre globalização, uma aula bastante interativa, que ela utilizou um aplicativo chamado Geniali, se eu não me engano. Então, funciona da seguinte forma. Ela acabou de mandar aqui no chat um PDF, um arquivo ali, onde você vê onde são produzidas as peças do avião. Então, são vários países, é um mapa interativo, e aí os alunos eles conseguem clicar e ver onde foi produzido cada peça, e perceber também que há um processo de descentralização desse processo, que cada país produz esse componente para que, no final, o processo ele seja mais lucrativo e acabe sendo mais econômico. E aí, a estratégia que foi utilizada, se eu não me engano, na avaliação, foi o Mostre-me. Deixa eu abrir aqui.
que daí o aluno deverá mostrar as regiões e os países onde o avião é fabricado e concluir que a industrialização é descentralizada, porém mal distribuída pelo mundo. Então, acho que seria isso. Que legal, e traz ainda a questão da interação, para eles pensarem a produção das peças, verem ali o local que é produzido, ver que tudo não é feito num lugar só. Mas é bem Isso, e se torna algo mais significativo também, devido a eles colocarem em prática isso mesmo, porque só a gente falando, fica difícil para eles terem uma noção, uma compreensão de fato, e assim eles conseguem, por si só, ali verificar esse processo. Mas parabéns ali pela discussão, pela ideia, adorei ali o fato de ser interativo, tudo que é interativo acaba Vou pegar a ideia da professora para mim também. Eu também vi uma cópia ali, adorei a ideia. Do próximo grupo agora. Ok, vou. Agora o último grupo. Pessoal, coloquei ali no chat o formulário. Turma M, não esqueça. Eu coloquei turma A, turma E, turma B. É M, Edneia. Não pode trocar, senão você vai para outra turma. Não, as outras vezes que eu respondi, gente, desculpa. Tá? Você vai para outra turma, né? Adriane, você vai apresentar, eu faço a leitura e depois você faz o comentário, ou você já quer ir fazendo a leitura e o comentário? Prof. Adriane? Pode comentar aquele mesmo que vocês fizeram ali. É isso daí. Sim. Bom, então vou fazer uma leitura rápida, depois a professora Adriane comenta, porque foi o trabalho que ela fez, né? Daí as meninas do grupo, se quiserem comentar também. A professora Adriane trabalhou com resenha crítica, e a técnica é virem e conversem, com o segundo ano do ensino médio, a aula do RCO, é a aula 18. Ela montou grupos, né? Foi feita uma análise interpretativa da resenha, mas antes tem um trabalho que ela quer comentar, que ela trabalhou, que era resenha, fez todo o trabalho anterior, né? Antes de reunir os grupos. Tá, então, como a prof falou, essa aula eu apliquei uma parte dela hoje de manhã em sala, do RCO. Então, primeiramente, eu xeroquei o texto, a resenha crítica, que fala sobre o filme Pantera Negra. Eu entreguei para os alunos essa resenha, nós fizemos uma leitura geral sobre a resenha. Aí eu passei no quadro uma definição, uma conceituação do que é resenha crítica, as características do texto, o que pode ser resenhado, né, que tipo de argumentação a gente faz para poder elaborar uma resenha crítica. E daí nós paramos em sala aí, porque não deu tempo de continuar. Daí na próxima aula, que nós vamos ter, que é na sexta-feira, eu vou trabalhar com eles, daí a atividade, vou dividi-los em duplas, na verdade, né? Acho que foi isso que eu coloquei ali, e daí esses alunos vão discutir entre eles lá com a temática, com a técnica vire e conversem. Aí depois que eles discutirem entre eles a questão que eu coloquei aqui embaixo, né, que é para eles explicarem as características do texto, né, e localizar no texto os trechos que comprovem essa afirmação que é a opinião do resenhista. Então, que eles localizem no texto qual a opinião do resenhista, né, do texto que eles têm em mãos para a dupla chegar à conclusão. E depois eles vão fazer essa explicação, né, para toda a turma. Então, cada dupla vai colocar o ponto de vista deles, mas sempre lembrando que tem ali, né, esse ponto de vista bem marcado dentro da leitura do texto. Depois que eles terminarem
de fazer essa atividade, eles têm 2 atividades escritas daí, que eles vão ter que fazer o registro escrito no caderno. E depois eles têm a parte final, que é a plataforma Redação Paraná, onde eles vão ter que fazer também uma resenha. A resenha que está lá é que eles têm que assistir o filme Pantera Negra e fazer a resenha também do filme Pantera Negra, do Pantera Negra 1. Aqui a gente colocou de forma bem resumida, mais para explicação da técnica, né? Mas é essa a ideia mesmo, Adriana. Você trabalhou ali a técnica do Vire e Converse, trabalhou até da técnica do registro ali deles, e também trouxe algo que eles adoram, né? Um filme do Pantera Negra é algo que eles amam, né? Parabéns ali pela discussão do grupo ali. É muito bom. Eles me explicaram o filme hoje, porque assim, eu não tinha uma lembrança muito vívida, eu até fui na época no cinema, mas alguns detalhes escapam. E eles sabiam, eles faziam comentário da cidade, do Vibrânio, do ator, até do ator que faleceu de câncer, eles tinham muitas informações do filme. Então, eles mesmo em sala, assim, eu nem pedi para eles explicarem, mas eles foram fazendo a interferência, porque acho que eu tenho um aluno que ele é cinéfilo que chama, né? Então, ele tem muitos filmes, assim, que ele sempre comenta, ele é um menino bem esperto, e ele já auxiliou ali, Disse que tem o filme O 2, né? Também que tem, ele me explicou um pouco do 2. E a gente, mas lá no colégio vão ser em várias etapas, várias aulas para que o trabalho seja concluído, né? Não dá para concluir matemática assim em uma aula. No meu planejamento está ali umas 4 aulas para a gente dar conta de tudo. Depois que eles vão para a plataforma Redação Paraná, a média de aulas no laboratório é de 2 a 3 para ficar tudo prontinho. Que leva um tempo, né, Adriana? Eles têm o tempo de construção do trabalho, também não dá para atropelar muito, né, porque a aprendizagem deles também tem que ir com calma, com o tempo deles também, né, e organizar bem o tempo. Perdão, Adriana, interessante lembrar que você comentou que os alunos ficaram interessados em ser resenhistas, né? Como fazer para chegar a ser cativando eles, incentivando. Foi interessante essa Eles queriam saber qual formação que eles têm que ter. Falar, vocês podem se formar em letras, jornalismo. Geralmente os resenhistas são jornalistas, né? Daí eles queriam saber quanto ganha um. Eu falei, olha, eu não sei, mas a gente pode pesquisar, né? Porque os grandes streamings eles, né, contratam e o resenhista ele pode trabalhar a partir de casa, né? Do home office. Eu falei, olha que delícia, pantufa, chocolate quente, ficar assistindo série, filme, e fazer resenhas. Aí eles gostaram da ideia. Achei isso bacana. Mas parabéns aí pela discussão de vocês, pelo debate. E algo muito produtivo, algo que cativa eles, né? Ainda mais um filme com Pantera Negra, né? Traz a atenção deles. Obrigada aqui pela contribuição de vocês conosco, no nosso grande grupo. Pessoal, então chegamos à finalização aqui do nosso encontro. Gostaria de pedir para tirarmos o nosso print de hoje, quem puder abrir a câmera ali. Então, nós tiramos o print no 3, pode ser? 1, 2, 3. Ok. Obrigado pela participação de todos e até a próxima. Bom descanso aí para vocês. Tchau. Boa noite, bom descanso. Bom descanso. Boa noite. Até. Tchau. Tchau. Beijo, boa noite, gente. Bom descanso. Boa noite.